e outros desse tipo. E deveres, nos deveres sociais, a legítima defesa de terceiros, legítima defesa de terceiros que querem nos proibir, até a própria legítima defesa. E deveres morais, de solidariedade social e de fraternidade. Então, isso daqui, se não funcionar assim, eu acho que fica capenga. Agora, as condições para o governante numa democracia liberal democrática. Primeiro, que ele seja escolha da maioria, e não a escolha consensual do coletivo. E ele precisa ter competência, probidade e sensatez. O inverso disso são os 3 I. Incompetência, improbidade, insensatez. É o que ele está nos comendo hoje em dia. Não citei o presidente por respeito. Bom, isso daqui é um texto que eu elaborei. O Jorge Roberto, aqueles que quiserem a apostila, pode utilizar. Então, esse é o meu recado pessoal sobre o que eu entendo por democracia, liberalismo democrático representativo. E eu acho que é essa tese que o nosso amigo Jorge Roberto está fazendo. Gostaria de repetir aqui o que eu já falei, que os 3 princípios, liberdade, dignidade e individualidade, ou são produtos da imagem de Deus, do qual fomos investidos, ou, se quisermos ser filosóficos, há expressões exatamente que decorrem do homem ser um ser pessoal e livre e social. É isso que eu gostaria de transmitir. Espero que tenha ajudado. O primeiro comentário que eu tinha anotado, quando o senhor se referiu ao governo do Roosevelt e à intervenção, o New Deal. Bom, a crise de 29 é muito mais complexa do que aparece, porque ela foi, de certa forma, provocada pela banca internacional e pelos banqueiros americanos também, porque eles tomaram uma medida para quebrar, para falir financeiramente, e é aquilo que hoje em dia ainda se faz, o fazer o lucro na Bolsa. Cai, eles compram e sobem. E eu acho que a saída, na minha opinião, teria sido melhor uma saída liberal clássica do que a saída do New Deal, que propiciou, foi, sim, até certo ponto, momentânea, mas muitas coisas não voltaram atrás, continuaram estatais nos Estados Unidos. Por exemplo, o Tennessee Valley Authority continua uma empresa estatal que não funciona direito e que, inclusive, o Vale do Tennessee é um dos vales mais pobres dos Estados Unidos. Continua tão pobre quanto era quando foi criado o Tennessee Valley Authority. Eu tenho a impressão que o Roosevelt fez realmente algo muito mais populista, por isso ele teve tantas reeleições. E, claro, que também as últimas 2 reeleições teve a ver com a guerra, que ele foi um líder da nação, que a nação precisava. Agora, quanto ao voto, eu sou absoluta e radicalmente contra o voto obrigatório. Eu acho que o argumento que o senhor usou, que é o argumento dos países pobres, incultos, foi exatamente em países assim que se inventou o voto.
A Inglaterra, quando o povo começou a votar, o nível intelectual, cultural do inglês na época era mais baixo que das nossas favelas hoje em dia, na modernidade. E lá nunca se obrigou ninguém a votar. O voto é facultativo, até hoje sempre foi, e se tentar transformar em voto obrigatório, causa revolução, cai governo, etc. Os Estados Unidos também, o pessoal que foi para os Estados Unidos no Mayflower eram analfabetos, a grande maioria eram analfabetos. As colônias, as 13 primeiras colônias, elas começou a haver algum tipo de educação, ainda quando colônias, mas principalmente nas cidades que, aliás, até hoje se tornaram tradições universitárias, como Boston, por exemplo, que foi a primeira a instituir algum tipo de obrigatoriedade de ensino. Até hoje tem lá Harvard e Yale. Bem, agora, também nunca foi o voto obrigatório. Então, a França não tem voto obrigatório, nunca teve. De maneira geral, eu não conheço, posso estar enganado, nenhum país desenvolvido que tenha voto obrigatório. Eu não sei se tem algum, posso estar me enganando, posso estar enganado, mas que os países que eu conheço, que eu posso dizer, que é França, Alemanha, as monarquias nórdicas, Estados Unidos e Inglaterra, bom, até Espanha e Portugal também não têm voto obrigatório. O voto é facultativo. Então, eu acho que o voto faz parte dos direitos democráticos a pessoa não votar. E é interessante que uma coisa que é uma cultura que existe nesses países, em que o sujeito que não votou, mesmo que ele diga que não votou, ninguém vai acusá-lo de dizer que ele não pode reclamar porque não votou. Porque aqui no Brasil dizem isso. Se eu anulo o meu voto, como anulei várias vezes já, inclusive nas últimas eleições, porque eu não tinha ninguém votar, então você não pode reclamar. Como não pode reclamar? Eu continuo trabalhando nesse país, vivendo nesse país, produzindo dinheiro nesse país, gastando dinheiro nesse país, e é por isso que eu posso reclamar. E não porque eu votei ou deixei de votar. Isso não existe. Ninguém, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa impensável alguém dizer para um sujeito que não votou, então não reclama. Não existe isso. Quanto à escola pública, para limitar, eu também estudei escola pública. Não sei, a minha experiência foi um pouco assim. Excelente as escolas públicas que eu fiz, um colégio, primeiro curso primário num colégio municipal, e o curso secundário inteiro, no tempo era ginasial científico, numa escola estadual. Eu tive a sorte de nascer um pouco antes, de chegar nessa idade antes do governo Brizola, no Rio Grande do Sul. Porque o colégio que eu estudei chamava-se Colégio Estadual Lemos Júnior, na cidade de Rio Grande, era estadual. A verba era estadual. Os professores eram pagos pelo Estado, mas o Estado não tinha interferência política no colégio. Quem decidia tudo, até a eleição do diretor, era a congregação dos professores. Não existia nenhuma interferência. Isto até 1959, até 60, o Brizola tomou posse do governo do Estado do Rio Grande do Sul, tentou, até que em 61 conseguiu politizar as administrações todas. Bom, foi para o beleléu. Eu ainda peguei até o terceiro científico, ainda bom, e depois, pelo que eu soube, todos os colégios foram tomados por diretores nomeados diretamente pelo governo Brizola. E acabou. Eu queria lhe perguntar o que o senhor acha da sugestão do Milton Friedman. Qual é? O Milton Friedman é um dos
vamos dizer, liberais clássicos. Da escola de Chicago, professor de Chicago, que é o homem que formou a turminha que foi para o Chile quando o Pinochet tomou o poder. Por isso ficaram chamados os Chicago Boys, que foi quem tirou o Chile do desastre aliendista. Em menos de 1 ano e meio, 2 anos, o Chile já estava prosperando com as medidas tomadas pelos Chicago Boys, que eram todos alunos do Milton Friedman. A única coisa que o Pinochet não conseguiu dos seus pares militares, principalmente do ministro da Marinha, o Merino, Almirante Merino, foi privatizar o cobre. A única coisa que seria para os chilenos o que é a Petrobras para nós. Mas o resto eles privatizaram tudo e instituíram lá o que o Milton Friedman recomenda para a educação. Os colégios são privados. Os pais que não têm dinheiro para pagar recebem um bônus escolar, que é um bônus mais ou menos acordado entre o governo, o preço, né, o valor desse bônus. É como uma bolsa, mas não é bem uma bolsa, porque não é o governo que vai dar a bolsa naquele colégio. O pai recebe um bônus para escolher aonde quer colocar seu filho. E todos os colégios privados assumem a responsabilidade de aceitarem até um certo limite, dependendo do tamanho do colégio. São obrigados a aceitar esses bônus a um valor menor, certamente, do que pagam os alunos particulares. Mas, então, eu acho que a importância desse bônus é exatamente que o pai é que vai escolher aonde quer que o seu filho estude. E esse bônus, ele não serve para outra coisa, não é como o vale transporte aqui no Rio, que você compra comida no restaurante com vale transporte. Lá ele só pode ser aceito por escolas. Não sei, essa é a pergunta que eu faço. As outras foram discordâncias. Esta é uma pergunta. Eu estou na mesma situação da ignorância, de um embasamento melhor para responder a sua pergunta. Porque realmente eu não conheço essa intervenção. Eu estou começando do fim para o começo. A intervenção do chamado Chicago Boys, lá, a participação ou contratação para a recuperação econômica do Chile. O que eu conheço foi o processo adotado no Brasil, em 1964, que foi conduzido exclusivamente por técnicos brasileiros, professores portugueses, brasileiros, que eu não quero nomear especificamente, mas que nós todos conhecemos as figuras que conduziram os 2 ministérios da recuperação. Como? Isso é o pessoal da CEPAL. Eu não vou citar. Mas, na realidade, o Ministério da Fazenda e um ministério que foi criado no Brasil, que foi o Ministério do Planejamento. Então, esses camaradas que planejaram e conduziram a recuperação do país que durou durante o governo Castelo Branco. Não, a CEPAL CEPAL é anterior, no tempo do Jango. É por isso. Então, Celso Furtado. Vem esse período de Castelo Branco, que passa o governo com uma inflação relativamente alta ainda para os tempos da época e de hoje. E, então, depois, outras figuras também competentes fizeram o milagre brasileiro. Bom, o que aconteceu é que acabaram com o milagre brasileiro. Nós tivemos a infelicidade, diga-se de passagem, dos 2 choques do petróleo, que nos atrapalhou. Então, em relação ao Brasil, foi isso que aconteceu. Nós não importamos Chicago Boys. Felizmente, não foi necessário. Não foi necessário que ela tinha Roberto Campos. E lá não tinha. Eu não vou citar. Bom, então...